Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biodata. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura de projeto de pesquisa. Então, o que a gente tem aqui, de forma bem geral? Basicamente, os projetos de pesquisa, eles vão variar de acordo com a sua instituição. Então, antes de seguir o modelo, se certifique de que na sua instituição haja um modelo padrão. Se não houver, então você pode usar esse modelo aqui, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui uma capa onde vai ali a universidade, a faculdade que você estuda, o curso que você está fazendo, o título, logo aqui no centro, e aqui embaixo o local com mês e o ano. Então, veja que é uma capa bem simples. Além dessa capa, a gente tem uma contracapa, que também é chamada de folha de rosto. Então, a folha de rosto, ela se parece muito com a capa, só que ela tem aqui uma informação adicional. Então, veja, a gente tem ainda assim a universidade, faculdade, temos o título, temos o local, mês e ano, só que agora a gente tem aqui, recuado à direita, uma informação extra, que é projeto de pesquisa apresentado para a obtenção do grau de mestre, por exemplo, do grau de doutor, enfim, para a faculdade XYZ. Ou então, projeto de pesquisa apresentado a uma agência de fomento. Então, vai ter ali um texto descrevendo um pouco do seu material, de forma bem breve. Além disso, embaixo desse textinho, a gente coloca o nome do nosso orientador ou da nossa orientadora. Então, a gente vai colocar aqui orientador, doutor fulano de tal. Então, além desses elementos pré-textuais, que é a capa e a folha de rosto, a gente vai ter, então, logo aqui no início, um resumo, que nada mais é que o resumo do nosso trabalho, né? Que vai falar um pouco ali do nosso projeto de uma forma bem rápida. Então, eu tenho ali o resumo como sendo escrito em parágrafo único, em português, não tem referências e não tem abreviaturas. Além disso, o resumo ele é escrito em um parágrafo único, assim como a gente pode observar aqui. Por mais que esse parágrafo fique longo, talvez uma página inteira, mesmo assim ele é em parágrafo único. Muitas vezes dentro do resumo a gente faz subseções. Então, por exemplo, eu posso começar aqui, introdução, dois pontos, e aí eu falo um pouco da introdução. Objetivos, dois pontos, e aí eu falo os objetivos. Metodologia, dois pontos, fala metodologia, só que tudo isso seguidamente um do outro, sem haver distinção de parágrafos. No resumo, eu também tenho ali um tamanho delimitado, que cada faculdade, cada edital vai ter ali o seu número máximo de caracteres a ser utilizado em um resumo. Então, pode ser que seja de 250 palavras a 500 palavras, pode ser que sejam 2.500 caracteres com espaços. Então, isso tem que ser verificado junto ao edital aí da sua instituição. Abaixo do resumo, a gente também tem as palavras-chave, que normalmente são de 3 a 5, e são palavras que elas não podem estar presentes no título do nosso trabalho. A palavra-chave, ela serve como um buscador. Então, o próprio título, ele já é também uma forma de busca. Então, se o meu título fala ali sobre, por exemplo, infecção bacteriana na cidade, tal, 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 eu não vou colocar as palavras infecção bacteriana nas minhas palavras-chave, e sim outras palavras que possam representar o meu trabalho, mas que não sejam as palavras infecção bacteriana. Depois desse resumo na língua nativa, na outra página a gente vai ter o mesmo resumo, só que agora traduzido para o inglês. E aqui no inglês ele vai continuar seguindo ali as mesmas regrinhas. Então, parágrafo único, sem referência, sem abreviatura, a mesma quantidade aproximada de caracteres, as palavras-chave, que agora são as keywords, né, de 3 a 5, sendo as mesmas também. Então, aqui nada mais é que uma tradução do seu resumo, só que para a língua inglesa. Depois a gente vai ter o sumário. Então, esse sumário precisa ser estruturado, tá organizado com a paginação ali de cada tópico. Observa que o resumo em português e o resumo em inglês, eles não constam aqui no sumário, porque eles são antes do sumário, então eles não entram aqui nessa contagem. A gente só inclui no sumário o que vai vir após ele. Então, na próxima página a gente vai ter a introdução, por isso ela está contida aqui no sumário. Na introdução, o que seria introdução? Então, tem um texto aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a introdução de um projeto ou trabalho acadêmico, ele é uma seção crucial que estabelece o contexto, o propósito e a relevância do estudo. A introdução deve fornecer uma visão geral e concisa do seu trabalho. Essa visão ela também tem que ser atraente, tá? Então, você não pode escrever uma introdução prolixa, chata, cheio de informações que não são necessárias, voltando muito no tempo, contando muitos fatos históricos. A introdução não é o momento para isso.
Se você pretende contar fatos históricos e fazer detalhamentos, o melhor espaço é o referencial teórico. Na introdução, a gente tem que ser direto, conciso e usar uma linguagem atraente. Não só a linguagem tem que ser atraente, mas as informações também têm que ser atraentes, para que o leitor tenha vontade de continuar lendo o seu trabalho. Além disso, a introdução ela tem que ser toda referenciada. Então, por exemplo, a gente aconselha que as referências usadas, em sua maioria, sejam referências dos últimos 5 anos. Por quê? Porque a ciência muda todos os dias. Então, a gente precisa ter referências recentes. É claro que, se tiver uma informação mais antiga que você precisa trazer, que ela é relevante, a gente também pode inserir na introdução. O ideal é que todo o trabalho tenha um volume maior de informações novas do que de informações antigas. Não existe um consenso exato dessa proporção, mas talvez seja interessante 60%, 70% de informações novas, enquanto 30%, 40% ali de informações mais antigas. Depois da introdução, a gente vai ter o problema e as hipóteses. Observa que essa seção de problema e hipóteses, ela só cabe em um projeto de pesquisa. Então, isso daqui é antes de você executar a pesquisa em si. Se você já terminou a sua pesquisa e você vai apresentar para um TCC, uma banca de mestrado, doutorado, então problema e hipóteses não inclui mais ali. Não está mais incluso, na verdade. Isso por quê? Porque o problema e hipótese são questões e entendimentos que você levanta antes de executar a pesquisa, já que eles vão te ajudar a se nortear, a se guiar. Então, depois que você já fez a pesquisa, não há mais necessidade de expor o problema e as hipóteses em um trabalho final. Então, o que seria o problema, primeiramente? O problema, ele é uma pergunta, literalmente. Então, a gente escreve com interrogação, com a estrutura de pergunta. E o problema, ele está focado no que você quer compreender. Então, na pesquisa, a gente tem uma curiosidade inicial. A gente quer saber por que que algo acontece, ou por que acontece daquela forma, ou se existe correlação entre as variáveis x e y. Então, é dessa curiosidade inicial que a gente tem que vai se transformar o nosso problema de pesquisa. É a nossa questão norteadora. Então, por exemplo, um problema de pesquisa poderia ser: existe correlação entre os hábitos alimentares e o câncer de estômago? Então, essa pergunta é que vai mover todo o meu trabalho. Nesse sentido, as hipóteses, elas são possíveis respostas ao problema. Elas são sempre duas e elas são sempre antagônicas. Então, se uma hipótese fala que algo ocorre em determinado momento, ou de determinada forma, ou por causa de alguma coisa, a outra vai dizer que nada ocorre, que nada mudou, que não há diferença entre o antes e o depois. Então, essas duas hipóteses, elas têm nomes: a hipótese nula e a hipótese alternativa, que também podem ser chamadas a hipótese nula de H0 e a hipótese alternativa de H1. Na hipótese nula, nós temos que, por exemplo, poderia formular o seguinte, baseado na minha problemática. Hipótese nula: não há correlação entre os hábitos alimentares e o câncer de estômago. Hipótese alternativa: há correlação entre os hábitos alimentares e o câncer de estômago. Veja que as duas são possíveis respostas ao meu problema. Por quê? Eu quero saber se tem ou não tem relação entre hábito alimentar e câncer de estômago. Então, as possíveis respostas são: sim, existe relação entre os dois, ou não, não existe relação entre os dois. Então, a hipótese que fala que não há relação, que não há diferenças, é a hipótese nula. E aquela que fala que sim, existe relação, ou existe diferença entre um estado e outro, entre o antes e o depois, é a hipótese alternativa. Na justificativa, então, a gente vai ter o seguinte: normalmente não usamos referências nas justificativas. Por quê? Porque é o momento em que você vai falar sobre o que você pensa a respeito da importância do seu trabalho. Então, normalmente não é usado, embora em alguns casos existam uns trabalhos que vão referências ali. Mas, de um modo geral, é a sua fala mesmo ali, de forma limpa e clara. E, obviamente, usando uma linguagem acadêmica e não termos coloquiais. A justificativa é o momento em que você vai mostrar a sua habilidade de argumentação. Então, você vai falar por que esse trabalho ele deve ser executado. Porque o projeto, como a gente conversou antes, ele é elaborado antes da execução da pesquisa em si. Então, a justificativa é o espaço para você convencer o seu orientador ou convencer uma agência de fomento de que a pesquisa precisa ser feita. Então, você vai falar que essa pesquisa precisa ser realizada porque ela tem potencial para promover alguma alteração ali dentro daquela comunidade, ou então alguma coisa nesse sentido. Então, a justificativa é o momento para você argumentar,
para você usar o seu poder de convencimento. Normalmente ela não é muito extensa, uma página muitas vezes já é o suficiente, e você vai ali vender o peixe, metaforicamente falando, né? Então você vai falar do seu trabalho, como que ele é importante, como que ele pode impactar na comunidade acadêmica, profissional, científica, o que que ele tem potencial para trazer de novo, ou se não for um trabalho novo, mas por que que ele ainda assim precisa ser executado, se ele traz uma abordagem diferente. Então é literalmente um momento de convencimento. E aí, após isso, teremos o referencial teórico. O referencial teórico, ele se assemelha à introdução, só que ele é mais extenso e muito mais detalhado. O referencial teórico é também chamado muitas vezes de revisão bibliográfica. Então, é quando você vai ali buscar materiais, artigos, livros, entender melhor sobre o seu tema e expor seu entendimento aqui nessa sessão. Claro que tudo que você trouxer, tudo que você falar, precisa estar referenciado. Então, como o referencial teórico ele é longo, talvez 3, 4, 5 páginas, é interessante que ele seja escrito em tópicos, para não ficar uma leitura cansativa, uma leitura que não te prende. Então, pegue o seu referencial teórico, divida ele em subtópicos. Então, por exemplo, 4.1, epidemiologia do câncer, 4.2, mortalidade, 4.3, medidas e políticas públicas. Então, faça essa divisão ali em tópicos que vai ficar muito mais fácil, tanto para quem está escrevendo, no caso você, e para quem está lendo também. Então, observe aqui o que é importante ter no referencial teórico. Então, é uma revisão de literatura, precisa ter definição de conceitos-chave, enquadramento teórico, né, onde você vai apresentar a estrutura teórica na qual você está se baseando para realizar a pesquisa. Você pode incluir, se desejar, estudo de caso, mostrar alguns exemplos, como que acontece o seu estudo em outros estados do Brasil, se ele já foi realizado antes, se não foi. Então veja que é um momento ali de trazer todo um background para o leitor ficar bem familiarizado com o seu tema e depois poder entender melhor a sua proposta de pesquisa. E claro, também é interessante trazer no referencial teórico o progresso da pesquisa atualmente. Então falar se essa pesquisa ela é inédita ou se ela não tem sido muito debatida, é um tema pouco falado, isso também é muito importante. Nos objetivos, a gente tem, então, o objetivo geral e os específicos. O objetivo geral, ele é sempre um apenas, e os específicos, eles variam, podem ser 2, 3, 4. Eles têm que ser escritos no verbo no infinitivo, e não devem conter informações sobre como algo será feito. Então, por exemplo, eu posso dizer que é meu objetivo entender sobre a epidemiologia de alguma doença, mas eu não posso dizer entender a epidemiologia da doença através de entrevistas, porque se através de entrevistas já se configura metodologia. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de objetivo não adequado e objetivo adequado, ainda tratando naquela temática do câncer de estômago. Então, por exemplo, um objetivo geral não adequado, correlacionar os casos de câncer de estômago com hábitos alimentares. Por que que não é adequado? Porque ele está muito vago. Não tem informações sobre onde o estudo será feito e muito menos quando. Então, o objetivo adequado seria correlacionar casos de câncer de estômago e hábitos alimentares entre 2023 e 2033 no estado do Pará. Exemplos de objetivos específicos também não adequados. Avaliar a predisposição ao câncer de estômago através da genotipagem. Então, veja só, a gente conversou agora há pouco que através de alguma coisa é uma metodologia. E observar a ocorrência do câncer em 10 anos. Então, vamos ver como seria uma versão ali mais adequada. Identificar a predisposição ao câncer de estômago, bem como a sua ocorrência, e eu não falo como eu vou fazer isso, e descrever os hábitos alimentares mais comuns entre os participantes. Por quê? Porque eu quero verificar se há correlação entre o câncer de estômago e os hábitos alimentares. Então, os meus específicos têm que falar sobre os dois pontos, tanto o câncer de estômago, olha só, identificar para a exposição ao câncer de estômago, e também tenho que falar dos hábitos alimentares, porque só depois disso é que eu vou conseguir alcançar o meu geral, que é fazer essa correlação. Coisa que não acontecia aqui em cima. Eu só avaliava o câncer e também observava o câncer, e não tinha nenhuma informação sobre hábito alimentar. A metodologia ela também é um pouco extensa, então por isso é interessante que ela seja escrita em tópicos, assim como referencial teórico. Na metodologia, é um passo a passo de como você pretende executar o seu trabalho. Você pretende fazer entrevista? Pretende fazer questionário?
pretende fazer alguma coleta de dados? Você pretende fazer algum exame? Então, isso precisa estar especificado. Então, ela nada mais é que o passo a passo do trabalho, precisa ser mais detalhado possível, porque a ciência ela tem que ser passível de reprodução. Então, se você não detalha como você pretende fazer alguma coisa, depois, se outra pessoa quiser replicar, reproduzir, ela não vai conseguir. A gente não costuma usar referências na metodologia, a não ser que seja realmente necessário. E é interessante que a gente faça uso de imagens e fluxogramas para deixar mais claro, então, como que será o passo a passo dessa pesquisa. Nos resultados esperados, você também não usa referências, e normalmente é uma sessão mais curta, menos de uma página, muitas vezes. E é o momento que você vai falar um pouco sobre os impactos que você acredita que o seu trabalho possa ter, tanto a curto, médio ou a longo prazo. Então, ela é uma sessão livre, que não precisa de referências e que você vai expor realmente o que você acredita que o seu trabalho vai gerar após ser concluído. Depois a gente tem a sessão de cronograma, que pode ser construído dessa forma, que é uma forma mais simples, em que você pode colocar as etapas em uma coluna, pode colocar os meses ou os anos aqui também, e ir marcando com X ou colorindo, quando que você acredita que irá concluir cada etapa. Uma outra forma de criar cronograma também é utilizando o diagrama de Gantt. Inclusive, hoje em dia, muitos editais solicitam que o cronograma não seja mais feito dessa forma, mas sim com o diagrama. Já chegando ao fim, a gente tem o orçamento, que também pode ser feito em formato de tabela, em que você vai discriminar o que você pretende comprar, em que quantidade você pretende comprar e quanto custa ali o valor de cada unidade, para que o pesquisador, o seu orientador ou a agência de fomento possa ter uma ideia dos gastos que você vai ter ali com aquela pesquisa. As referências, então, que tem que ser conforme a BNT, né, ou Vancouver, dependendo de onde você estuda, mas aqui no Brasil a gente segue as normas da ABNT. E aqui a gente tem os apêndices. Apêndice é muito parecido com anexo, só que apêndice é um documento que foi elaborado por você, enquanto o anexo é um documento que foi elaborado por terceiros. Então, se você fez uma tabela, se você construiu uma tabela a partir dos seus dados e você quer apresentar no apêndice, vai para os apêndices e não para os anexos. Por outro lado, o anexo ele também tem a mesma ideia do apêndice, também é algum material que você quer apresentar pós-texto, porque dentro do texto ficaria muito inconveniente, só que os anexos são materiais que não foram produzidos por você. Por exemplo, uma carta de aceite do Comitê de Ética. Então, a carta de aceite do Comitê de Ética foi elaborada pelo Comitê de Ética. Então, você põe isso nos anexos. Então, se você gostou de saber como que funciona a estrutura aqui de um projeto de pesquisa, se isso aqui te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e até a próxima.